Rapaz, o clima esquentou durante uma manifestação envolvendo o presidente Lula, um boneco conhecido como Pichuleco, agentes da Polícia Federal e a chegada de um deputado federal que também é general da reserva. O que começou como um protesto de rua acabou virando uma discussão sobre liberdade de manifestação, crime contra a honra e até os limites da atuação policial naquele momento. E preste muita atenção, porque existe um detalhe importante nessa história. O próprio diálogo registrado no conteúdo mostra um delegado da Polícia Federal dizendo que os manifestantes poderiam continuar protestando, usando faixas e palavras de ordem, mas levantando uma preocupação específica em relação ao boneco. Foi exatamente nesse ponto que começou o confronto verbal. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos organizar tudo o que aparece nesse episódio, separando claramente aquilo que pode ser observado no registro apresentado das acusações e interpretações feitas por quem divulgou originalmente as imagens. A manifestação mostrada no conteúdo reúne pessoas em uma área próxima a uma rodovia, com o boneco Pichuleco erguido e palavras de ordem contra Lula. O material original afirma ainda que caminhoneiros que passavam pelo local teriam buzinado em apoio aos manifestantes. Em determinado momento, integrantes da Polícia Federal aparecem conversando com as pessoas presentes. Um homem se identifica como delegado da Polícia Federal e pergunta quem seria o proprietário do boneco. Os manifestantes respondem que não existe exatamente um dono ou uma liderança formal e dizem que se trata de um movimento espontâneo formado por pessoas que se juntam quando Lula visita a região. O delegado insiste em descobrir quem seria responsável pelo objeto e explica o motivo da abordagem. Segundo a fala registrada, ele considerava que a utilização daquele boneco no momento da passagem do presidente poderia eventualmente configurar crime contra a honra. Por causa disso, o delegado pede que o Pichuleco seja desinflado. Ele também afirma que, caso isso não acontecesse, poderia acabar apreendendo o boneco como material relacionado à ocorrência. E aqui começa a parte mais importante do episódio. Ao mesmo tempo em que faz esse pedido, o próprio delegado reconhece verbalmente que os presentes estavam realizando um protesto democrático. Ele diz que faixas poderiam permanecer e que palavras de ordem também poderiam ser utilizadas, fazendo ressalvas quanto a determinados tipos de manifestação que, na avaliação apresentada por ele naquele momento, poderiam ultrapassar os limites legais. Os manifestantes discordam. Eles argumentam que estavam exercendo o direito constitucional de manifestação e questionam por que um boneco utilizado há vários anos estaria sendo considerado um possível problema justamente naquela ocasião. A conversa vai ficando mais tensa. Uma das pessoas presentes cobra dos agentes uma postura diferente e afirma que a população paga impostos para que os policiais atuem em defesa do país. Então surge outro personagem importante nessa história. Um homem se aproxima, apresenta uma identificação e declara ser deputado federal e general do Exército na reserva. Pelo contexto do material original, trata-se do general Girão. Ele começa a conversar diretamente com o delegado. E é nesse momento que a discussão passa a girar abertamente em torno dos limites legais da manifestação. O deputado afirma que está ali também como um homem da lei e sustenta que os manifestantes possuem o direito de permanecer no local. Ele ressalta que a rua não estaria sendo obstruída. O delegado responde que reconhece que não existe obstrução, mas volta a falar sobre a possibilidade de o boneco configurar crime contra a honra. O parlamentar então questiona a tentativa de retirada. A conversa é firme, mas o registro apresentado não mostra uma agressão física entre os envolvidos. Depois dessa discussão, o protesto continua. Os manifestantes passam a repetir palavras de ordem contra Lula, enquanto o boneco permanece no local. Esse episódio imediatamente gerou uma discussão política muito maior do que simplesmente a existência de um boneco inflável. De um lado, aparece a preocupação expressada pelo delegado em relação a possíveis crimes contra a honra.
Do outro, os manifestantes e o parlamentar argumentam que estavam exercendo liberdade de expressão e liberdade de manifestação. É justamente essa tensão entre manifestação política e limites jurídicos que transforma o episódio em assunto nacional. Agora existe outro ponto que merece atenção. O conteúdo original faz uma série de acusações contra Lula e familiares do presidente, além de relacionar essas acusações a investigações e episódios políticos anteriores. Algumas dessas afirmações aparecem no material em linguagem de condenação direta. Como existem diferenças importantes entre acusação, investigação, condenação e opinião política, não é correto transformar automaticamente todas essas afirmações em fatos comprovados apenas porque foram ditas durante o vídeo original. Isso, porém, não elimina aquilo que efetivamente aparece no registro da manifestação. Existe um protesto. Existe um boneco satirizando Lula. Existe um delegado da Polícia Federal discutindo com manifestantes sobre a possibilidade de o objeto configurar crime contra a honra. Existe a chegada de um deputado federal e general da reserva. E existe uma discussão direta sobre o direito de permanecer protestando. Esses elementos por si só já tornam o episódio politicamente relevante. Também chama atenção que o material original relembra outro caso no qual uma faixa com uma palavra ofensiva teria sido colocada na sacada de um apartamento diante de um evento com participação de Lula. Segundo a narrativa apresentada, agentes da Polícia Federal teriam procurado o morador e solicitado a retirada da faixa, mas ele teria se recusado. Esse episódio anterior é usado no conteúdo para argumentar que existe uma discussão recorrente sobre a maneira como manifestações críticas ao presidente são tratadas. E aí fica uma questão que merece debate público, independentemente de quem esteja ocupando o Palácio do Planalto. Até onde vai a proteção à honra de uma autoridade pública e onde começa a liberdade legítima de crítica, sátira e manifestação política? Essa não é uma questão pequena. Presidentes, ministros, parlamentares e qualquer outra autoridade ocupam posições submetidas naturalmente a um nível muito elevado de críticas públicas. Ao mesmo tempo, a legislação brasileira também estabelece limites para determinadas condutas. É justamente quando esses dois princípios se encontram que aparecem episódios como esse. O que o vídeo mostra claramente é que havia uma divergência sobre onde estaria esse limite. Os agentes apresentaram uma interpretação, os manifestantes apresentaram outra. E o deputado que chegou ao local também contestou a abordagem. No final, o protesto mostrado nas imagens permaneceu acontecendo, com o pituleco erguido e os participantes continuando suas palavras de ordem. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Na sua avaliação, o pedido para retirar o boneco foi adequado ou a manifestação deveria continuar exatamente como estava? E mais, qual deve ser o limite da atuação do Estado quando cidadãos fazem manifestações críticas contra qualquer presidente da República? Coloque a sua opinião nos comentários, mas sempre mantendo o respeito entre todos. Se você acompanha os acontecimentos da política brasileira e quer continuar recebendo os próximos boletins, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.